Olá, o nosso vídeo é sobre rim e suprarrenal. Bom vídeo! Tudo bem? Meu nome é Charles Herculano e eu estou responsável por apresentar para vocês as três funções principais do nosso rim. A principal que se destaca nele é a filtragem do nosso sangue. Como que funciona? Vamos por partes. O nosso rim ele é conhecido por filtrar muito sangue. Para você ter noção, no dia, o nosso rim filtra 180 litros de sangue por dia. Isso dá o equivalente a 7,5 de litros por hora e 125 ml por minuto. Então ele filtra muito sangue. E dentro desses 180 litros de sangue por dia, a gente reabsorve, que é a segunda função do nosso rim, 99,9%. E o que não é reabsorvido, ele é excretado, que é mais ou menos um litro, entre 1 litro e 1,5 litro, que é excretado em forma de urina no nosso corpo. E como que funciona? Vocês conseguem ver aqui, ó, a linha vermelha e a linha azul, elas são a nossa artéria aórtica abdominal, no caso, que se ramifica para dentro do nosso rim, e a nossa veia cava inferior, que também vai para dentro. Então, uma observação da anatomia externa, o nosso rim formado aqui, e a artéria e a veia adentrando o nosso rim. Aqui, quando ela chega para entrar no nosso rim, a artéria aórtica abdominal, ela se torna artéria renal. E aqui a veia cava inferior se torna veia renal. E aqui essa saliência ela é chamada de pelve renal. E os três adentrando aqui, eles se tornam o hilo renal. Isso é muito interessante. Agora a parte anatômica, já para esse lado aqui, no corte coronal, a gente vai ver dentro do rim como que funciona a filtragem do nosso sangue. No estudo dos nossos rins, a gente já ouviu falar do néfron. Esse cara é responsável por fazer essa filtragem e a reabsorção dos nutrientes e das componentes nitrogenados que é para eliminar, excretados na forma de urina. Os néfrons, eles são microtúbulos enrolados por capilares e eles se estendem da pirâmide até o córtex do nosso rim, do sistema urinário ou excretor, como é conhecido. Então ele é muito importante, ele é a parte funcional do nosso rim. Então aqui, como vocês podem ver, é a nossa cápsula renal, essa parte de fora é a cápsula renal, que é feita de um tecido conjuntivo fibroso, e ele protege o nosso rim, porque como pela filtragem do nosso sangue, que é a principal característica do nosso rim, pela função que ele exige, ele tem que ser forte, até porque tem pessoas que são vaidosas e acabam tirando a outra proteção, que é a costela flutuante dele, a costela flutuante. E aí corre o risco da pessoa sofrer um impacto e acabar fraturando, ou até pior, que se houver algum rompimento, como o nosso rim faz uma filtragem de muito sangue, é bem provável que a pessoa entre em óbito. Então, como que funciona essa filtragem? O coração bombeia o sangue através da artéria abdominal, entrando como artéria renal, filtrando o sangue até o córtex. E aí, como que funciona? O néfron ele faz a reabsorção, que já é a segunda função do nosso rim, dos nutrientes, que são esses aqui, ó. A água, o sódio, o cloreto, o potássio e o bicarbonato. Não esquecendo dos aminoácidos e da glicose. E aí ela volta para a corrente sanguínea através da veia renal e filtra para o nosso sangue novamente com todos esses nutrientes. E aí o que sobrou é excretado, que é a terceira função do nosso rim, que já são os compostos nitrogenados, que a gente fala, que é a ureia, a amônia, o ácido úrico e a creatinina. E também os excessos, que no caso seria a água também, que é a maior função, é a maior quantidade de
formação da urina é através da água. E aí a gente tem o sódio, o cloreto, o potássio, o bicarbonato. Tudo que tiver em excesso também é excretado, é eliminado. Então, como vocês podem ver aqui, a excreção, os compostos nitrogenados, eles ficam concentrados aqui, ó, nas nossas pirâmides renais. E aí, vocês conseguem ver isso aqui, como se fossem uns funis? Essas são as nossas cápsulas renais. E aí é a forma que vai ser feita a excreção, porque ela vem através da pelve, descendo pelo ureter, chegando até a bexiga. Uma observação, a bexiga ela consegue armazenar até 800 ml. Aí vem para a uretra e assim é excretado em forma de urina, fazendo com que é para eliminar excretados na forma de urina. Os néfrons, eles são microtúbulos enrolados por capilares e eles se estendem da pirâmide até o córtex do nosso rim, do sistema urinário ou excretor, como é conhecido. Então ele é muito importante, ele é a parte funcional do nosso rim. Então aqui, como vocês podem ver, é a nossa cápsula renal, essa parte de fora é a cápsula renal, que é feita de um tecido conjuntivo fibroso, e ele protege o nosso rim, porque como pela filtragem do nosso sangue, que é a principal característica do nosso rim, pela função que ele exige, ele tem que ser forte, até porque tem pessoas que são vaidosas e acabam tirando a outra proteção, que é a costela flutuante dele, a costela flutuante. E aí corre o risco da pessoa sofrer um impacto e acabar fraturando, ou até pior, que se houver algum rompimento, como o nosso rim faz uma filtragem de muito sangue, é bem provável que a pessoa entre em óbito. Então, como que funciona essa filtragem? O coração bombeia o sangue através da artéria abdominal, entrando como artéria renal, filtrando o sangue até o córtex. E aí, como que funciona? O néfron, ele faz a reabsorção, que já é a segunda função do nosso rim, dos nutrientes, que são esses aqui, ó. A água, o sódio, o cloreto, o potássio e o bicarbonato. Não esquecendo dos aminoácidos e da glicose. E aí ela volta para a corrente sanguínea através da veia renal e filtra para o nosso sangue novamente com todos esses nutrientes. E aí o que sobrou é excretado, que é a terceira função do nosso rim, que já são os compostos nitrogenados, que a gente fala, que é a ureia, a amônia, o ácido úrico e a creatinina. E também os excessos, que no caso seria a água também, que é a maior função, é a maior quantidade de formação da urina é através da água. E aí a gente tem o sódio, o cloreto, o potássio, o bicarbonato. Tudo que tiver em excesso também é excretado, é eliminado. Então, como vocês podem ver aqui, a excreção, os compostos nitrogenados, eles ficam concentrados aqui, ó, nas nossas pirâmides renais. E aí, vocês conseguem ver, tudo que tiver em excesso também é excretado, é eliminado. Então, como vocês podem ver aqui, a excreção, os compostos nitrogenados, eles ficam concentrados aqui, ó, nas nossas pirâmides renais. E aí, vocês conseguem ver isso aqui, como se fossem uns funis? Essas são as nossas cápsulas renais. E aí é a forma que vai ser feita a excreção, porque ela vem através da pelve, descendo pelo ureter, chegando até a bexiga. Uma observação, a bexiga ela consegue armazenar até 800 ml. Aí vem para a uretra e assim é excretado em forma de urina, fazendo com que aconteça as três principais funções do nosso rim. Então é dessa forma. Eu espero que eu tenha agregado para vocês de uma forma bem rápida e simples, até porque eu não posso tomar muito tempo. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu peço desculpa pelo desenho, que não é tão profissional, mas é isso aí. Muito obrigado. Olá galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas e curiosidades sobre o rim. Primeiramente vamos falar sobre cólica renal. Quem conhece cólica renal sabe o quão dolorosa ela é. Mas de onde que vem essa cólica renal? Essa cólica renal se dá pela passagem dos cálculos renais pelo canal da uretra.
Mas por que temos essa bendita cólica renal? Por que formamos esse cálculo? Temos cólica renal no momento que nosso rim vai tentar excretar os cálculos renais, que é a famosa pedra nos rins, popularmente conhecida, né? A pedra se choca ou trava no canal da uretra, causando uma dor absurda, que é comparada muitas vezes à dor de um parto. E como são formadas as famosas pedras nos rins? A pedra nos rins, popularmente conhecida assim, o nome certo seria cálculo renal, são derivados de proteína, cálcio, aminoácidos e algumas outras substâncias que formam os cristais, os famosos cristais que ficam dentro do nosso rim. Esses cristais se aglutinam, formando cristais ainda maiores, ou seja, pedra nos rins são grandes cristais que ficam dentro dos nossos rins. E como que a gente trata essa pedra nos rins, esses cristais, esse grande cristal que está dentro do nosso rim? Tudo começa com uma tomografia, para que o médico possa avaliar, possa identificar e também localizar a pedra e o tamanho dela, as características da mesma. Após o médico identificar, ele vê se tem a possibilidade de eliminar naturalmente pela urina esses cálculos. Se o cálculo está num tamanho onde se tem pouca chance de excreção natural, existem alguns tipos de tratamento para que se possa eliminar ou pelo menos facilitar a excreção desses cálculos. A primeira forma, que eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês, é formas por ondas de choque, onde você dá por fora do corpo mesmo, ou muitas vezes intra também, ondas de choque que elas vão quebrar essas pedras, elas vão fragmentar essas pedras para que facilite a excreção pela urina. A segunda forma é um pouco mais invasiva, o segundo exemplo que eu vou dar aqui, que é por meio de cirurgia, onde tem diversos tipos de cirurgia, onde você faz buracos ou abre a pessoa mesmo. No caso de buracos, realmente são buracos onde você enfia uma sonda para facilitar a cirurgia. Hoje a tecnologia, a medicina está muito avançada e está deixando cada vez menos prejudicial para o órgão, para o nosso sistema em geral, essa cirurgia. E ela geralmente é um procedimento que passa por uma avaliação intensa dos médicos antes, passa por toda uma reeducação alimentar, pois mesmo que você faça a cirurgia de pedra nos rins, você vai ter grande chance de ter novamente, porque sua predisposição fica muito mais elevada para ter a pedra nos rins. Por falar também em predisposição, quem tem doenças como pressão arterial, diabetes e algumas outras doenças mais graves afetam diretamente na produção das pedras nos rins também. Quando você tem uma doença, quando o seu corpo não está estabilizado, a sua predisposição aumenta a ter pedra nos rins. Ou seja, quem tem essa predisposição já precisa tomar ainda mais cuidado, precisa se hidratar melhor, precisa regular sua alimentação. E aí a gente entra na parte também de prevenção. Como já foi dito antes na videoaula, o rim é um órgão de extrema importância para a filtragem do nosso sangue. Quando nossos rins não funcionam direito, o que fazer? Quando os rins não funcionam direito, o paciente é submetido a uma diálise e futuramente a um transplante de rim. A gente vai falar um pouquinho agora como que funciona esse transplante. Primeiramente, vamos falar dos procedimentos para conseguir fazer um transplante de renal. Um paciente de diálise entra numa fila de espera, onde ele necessita de doadores. Dependendo se for um doador próximo da sua família, você pula na frente das pessoas e consegue fazer com mais velocidade esse transplante renal. Esse transplante pode ser tanto de pessoa viva quanto de uma pessoa morta. Isso mesmo, uma pessoa falecida, um órgão falecido também pode servir para salvar uma vida, ou para dar pelo menos qualidade de vida para alguém. E como funciona o procedimento do transplante renal? Primeiramente você passa com uma equipe especializada, com médicos, psicólogos, nefrologistas que vão avaliar você, vão fazer todo um processo preparatório antes de te mandar para a cirurgia propriamente dita, que vai ser feita pelo nefrologista. O procedimento cirúrgico é um procedimento simples, que pode ser feito com órgão vivo e também com órgão de doador cadáver. Isso mesmo, um doador morto também pode doar seus órgãos, o que pode salvar uma vida ou até fornecer qualidade de vida para alguém. É super bacana. No caso de um doador morto, o rim ele demora um pouquinho mais para ter sua funcionalidade normal. O paciente continua fazendo tratamento de diálise até o rim voltar a funcionar 100%. E
esse procedimento também depende de um acompanhamento um pouquinho mais bacana, de perto do seu médico, do seu nefrologista, no caso da cirurgia com cadáver. No doador vivo é um pouquinho mais fácil, tanto a recuperação quanto a própria cirurgia. O rim, quando você tira do corpo da pessoa, ele dura ali em média 48 horas para ter algum problema, algum tipo de lesão. E a cirurgia é super rápida, não dura mais do que 3, 4 horas para fazer esse implante renal ali. E o que muita gente acha que acontece é que é retirado o rim que não funciona. Só que não, muitas vezes esse rim que não funciona é só empurrado de lado na fossa ilíaca, que é um buraco ali, digamos, no nosso abdômen, onde esse rim que não funciona é colocado ali de ladinho, o rim novo é colocado, ligado às veias e artérias e também o canal da uretra, onde em doador vivo já volta a funcionar na hora. E também o processo de recuperação não é necessário, mas a diálise, o pós-operatório também é um tanto quanto simples, porém é necessário um acompanhamento, principalmente na parte de nutrição. Por quê? O paciente no processo de diálise ele não sente muito gosto, ele come menos, o estômago dele acaba reduzindo. Quando ele passa a sentir o sabor das comidas de novo, quando ele passa a ter vontade de comer, é normal que seja descontrolado essa volta, esse pós-operatório. Come muito e acaba gerando obesidade, que pode ser muito prejudicial aos rins e fazer perder todo aquele ganho, aquele procedimento, aquela vida nova que ele recebeu. Afinal, é muito importante valorizar o rim dado, pois a qualidade de vida que você ganha é uma vida que está sendo ali entregue para você. Boa noite, meu nome é Cândido e eu vou falar sobre a anatomia do rim. Eu vou falar a localização, o tamanho e o peso dele. A localização dele, ele fica na posterior dos órgãos e na posterior da parede do abdômen. Ele também se localiza atrás de uma membrana chamada peritônio. O tamanho dele é em cerca de 11 a 13 centímetros de tamanho, de largura é em cerca de 5 a 7,5 centímetros e de espessura ele tem 2,5. Ele é do formato de um feijão, um marrom avermelhado. O peso dele é de 115 a 155 para as mulheres e para os homens é de 125 a 170 gramas. Olá, eu vou falar um pouco sobre suprarrenal. As glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais são glândulas endócrinas. São glândulas pequenas e estão localizadas acima dos nossos rins. Elas pesam cerca de 4 a 5 gramas. Veja na imagem a seguir. Agora que já sabe onde se encontra a glândula suprarrenal, vamos saber um pouco mais sobre ela. Ela é dividida em duas partes, uma parte mais externa, chamada de córtex suprarrenal, e outra parte mais interna, chamada de medula suprarrenal, igual na imagem a seguir também. A medula suprarrenal ou córtex suprarrenal possuem funções diferentes. A medula suprarrenal produz o hormônio chamado catecolamina, que são a adrenalina e a noradrenalina. E o córtex suprarrenal são os esteroides, e o principal hormônio produzido por ele é o corticosteroide. E alguns exemplos de corticosteroides são os mineralocorticoides, os glicorticoides e os esteroides sexual. E uma curiosidade sobre o mineralocorticoide, ele produz a aldosterona. Agora que já viu o nosso vídeo sobre rim e suprarrenal, nosso grupo espera ter ajudado vocês. Bons estudos!